Pessoal, primeiro, obrigado aí pela presença de todo mundo. Hoje a gente está trazendo um material bem rico aqui para vocês, que a gente levantou com muito carinho, coisa que muita empresa, consultoria, cobra bastante. Às vezes a gente falou, pô, vamos compartilhar conhecimento que a gente tem para gerar valor para todo mundo, né? Mas bora lá, vamos direto ao conteúdo aqui, pessoal, que hoje vai ser muito legal. A gente vai entrar muito na prática, tá? Então, mas só para começar aqui, quem que sou eu? Pessoal, eu sou o Gabriel Siger, sou cofundador e CEO da SplitC, já trabalhei como arquiteto e engenheiro de software no Santander, tech lead no Itaú, cheguei a ser tech lead na Keitech também, que foi virou recente, acho que foi um dos últimos unicórnios, empresas brasileiras a virar unicórnio, fui um funcionário lá no comecinho, saí para empreender com a SplitC. Só para dar uns recadinhos aqui no começo, pessoal, a sessão está sendo gravada, tá? Vocês vão ter acesso depois por e-mail, a gente vai compartilhar com vocês, caso vocês queiram reassistir, algum ponto aqui que ficou um pouco complicado, passei muito rápido, fiquem à vontade para depois ir assistir esse vídeo, acho que é no YouTube que a gente sobe. Uma coisa também, fica à vontade para participar, então é só levantar a mão, ou usar o chat, ou abrir o microfone. A gente já teve assim, vários webinars, split talks aqui que tinham muitas pessoas e nunca virou bagunça, a gente consegue ir controlando bem aqui, então fique à vontade para abrir o microfone e fazer uma pergunta, tá? Segue a gente no LinkedIn para ficar por dentro ali dos nossos eventos e novidades. E, que nem eu falei, né, durante a call, fica à vontade para ir perguntando, mandar feedback, quanto que as empresas pagam para os vendedores de varejo, né? Posso pagar premiação de tal jeito? Vai ser bacana. No final dessa call, a gente vai liberar o PDF do conteúdo. Legal, podemos? Acho que podemos, né, Ivan? Podemos. Vamos sim A começar. gente manda sim, Edson, pode deixar. Boa. O Edson perguntou aqui se a gente se pode compartilhar depois o PDF aqui da apresentaçãozinha. Claro, a gente manda sim. No final dessa call, a gente vai liberar um link para você pedir um trial, né, um acesso para você brincar na Split C durante 14 dias, tá? A gente lançou uma certificação da Split C, que é um negócio muito legal, assim, eu vou falar depois, mas basicamente você consegue treinar um pouquinho de lógica, ficar um pouco melhor em dados ali, você pratica um pouco de PROC-V, tabela dinâmica, que são coisas que, putz, cada vez mais a gente precisa lidar com dados e interpretar dados, né, um negócio que é muito bom, assim, para praticar, né? Então você vai praticar um pouco de lógica, aprender sobre dados e menos de uma hora ali você consegue tirar um certificado da própria Split C de especialista em dados, tá? É bem bacana, então fique à vontade depois. E indo nessa linha, né, eu trouxe um caso real aqui de um colega nosso que aprofundou na Split C. Eu perguntei assim, ó, ô Vini, tudo bem? Pô, dúvida rápida. A oportunidade que você está trabalhando aí em tal lugar, conhecer a Split C ajudou? Ele falou, meu, acho que foi o maior diferencial. Foi, pô, que legal, assim, eu fiquei muito feliz porque a gente está gerando valor, assim, para a carreira das pessoas e, enfim, se você é do lado mais RH, remuneração, acho que hoje o papo vai ser muito legal também para você ter benchmark e de coisas, de formas de como pagar ali, mas vamos lá. Vamos, vou passar super rápido aqui na agenda e quem quer Split C para a gente já começar e ir de cara para uma enquete e depois conteúdo, tá? Mas hoje a gente vou apresentar aqui o que é Split C. A gente vai trazer fórmulas matemáticas na prática de como modelos de remuneração variável, tá? Bem na prática mesmo. A gente vai trazer modelos comuns por áreas e segmentos. Então, indústria, incorporadora, o que dá para você aplicar para vocês tendo cada vez mais ideias de como implementar aí dentro da empresa de vocês. A gente vai trazer boas práticas, então o que a gente vê que não dá muito certo, que pode dar problema, coisas que são boas práticas ali, tá? E a gente vai trazer um mini exercício também e no finalzinho a gente vai liberar esse trial aí, caso você queira testar a Split C e debate, ganhar uma certificação ali, vai ser bem bacana, tá? Falando super rápido aqui, quem quer Split C, a gente automatiza a remuneração variável, a gente é uma plataforma que é muito boa em puxar dado de um monte de lugar, calcular ali, tirar uma complexidade gigante do Excel, umas fórmulas gigantes, viram pouquinha configuração na Split C. A gente está numa crescida rápida aqui no Brasil, a gente tem dobrado a cada ano aqui, e está bem divertida a jornada, a gente pegou para resolver um problema que muita empresa tem, que é a calculeira toda no Excel, tá?
Mas vamos começar com uma enquete aqui, pessoal. Hoje, sua empresa, a gente vai colocar aqui, a enquete é só clicar nas bolinhas aí, vai ter uma polls ou enquete, só clicar aí para responder. Como que a sua empresa calcula a remuneração variável hoje, né? Você está usando planilha, RP, a Split C, ou putz, ainda não tem remuneração variável? Só para a gente conhecer um pouquinho do nosso público. Boa. Para quem não achou ainda, pessoal, tá no canto inferior direito ali, ó. Várias bolinhas juntas, clica ali, tem o polls ou enquetes. E aí vocês conseguem votar ali. Até então, Planilha está liderando ali com 14 Falou? votos. Caramba, vai ser legal o papo. Boa. Ah, legal. Ah, que bom. É isso aí. Nossa, a maioria do planilha BI. Boa. Legal, pessoal. Acho que dá pra gente dar uma balizada aqui. Vamos pular para a parte que interessa, começar a falar. Deixa eu recompartilhar a tela aqui. Eu vou compartilhar. Agora a gente vai começar a entrar em fórmulas matemáticas, tá? Então, basicamente, a gente vai trazer vários casos que são muito interessantes para vocês irem vendo o que encaixa ou não, para vocês definirem na empresa de vocês. Lembrando, pessoal, podem ficar à vontade para ir perguntando, vai ser um prazer, tá? Deixa eu só cobrir aqui a resposta rapidinho. Vamos lá. Quais são as fórmulas mais comuns que a gente vê, tá? Então, as coisas mais comuns. Vamos começar pela primeira, a mais comum de todas é a comissão, a remuneração variável mais tradicional de todas, que é o valor versus porcentagem. Esse valor versus porcentagem o exemplo prático putz, alguns pode ganhar ali diferentes por categorias de produtos, ou pode ser um, uma porcentagem flat, né, a mesma porcentagem para todos os produtos. Então, a gente vê muito isso no varejo ali, lojas físicas, né? Então, você trabalha numa loja, você vai ver ali uma porcentagemzinha de 1 a 3%, né? Geralmente que o pessoal paga de tudo que você vender, às vezes pode variar. Tem um produto que tem uma margem mais legal que a gente queria incentivar nosso colaborador a vender mais ali, né? Então você consegue dar uma porcentagemzinha diferente, mas simples assim, não tem muito segredo, né? Então você vai para o seu valor vezes uma porcentagem. Esse é o jeito mais tradicionalzão ali. E agora, quais são os prós e contras desse porcentagem vezes valor? Prós, né? É muito simples de entender. Então, óbvio, né? Em 2 segundos você já entende qual é a regra. Você alinha o ganho com o tamanho do negócio. Então, incentiva você a vender mais ali, atingir mais o seu objetivo. Ele não cria uns penhascos, né? Uns cliffs que a gente chama. Então, você vai crescer de forma contínua. Quanto mais você fazer atingir seu objetivo, mais grana você vai ganhar. E menos incentivo de empurrar a venda para o mês seguinte, por exemplo, porque o cara vai ganhar, fechou, ganhou, né? E dá para modular para o produto, e aí você tem ali a opção, né, de ir brincando ali com produto a produto para conseguir atingir seus objetivos, né? Então, esse é um dos modelos legais. Qual que é o problema? Se for porcentagem sobre faturamento e não sobre a margem, ele pode empurrar um mix de baixa rentabilidade. Então, tal produto não é tão bom eu vender para a empresa, mas está pagando uma comissão legal, vou empurrar ele. Ele pode gerar picos de saída de caixa. Esse é um negócio bem importante, tá, pessoal? Eu vou contar uma história interessante que aconteceu na Split C. E exige regras de estorno em caso de cancelamento e devolução. Isso também é um risco, porque você pagar sobre um valor. Imagina que alguém fez uma venda gigantesca, mas aí esse cliente devolveu algo do tipo. Se você já pagar essa porcentagem, é um risco para a empresa, né? Vou contar uma história da Split C. A gente falou, não, vamos nascer simples, vamos colocar isso aqui. E a gente colocou só esse aqui, né? E o que a gente percebeu? Não tinha meta, não tinha nada, assim, você vendeu, ganhou para o nosso time comercial, né? Só que
a gente percebeu que às vezes alguém que não performava tão bem ganhava uma grana gigantesca porque fazia uma venda grande depois de muito tempo, ganhava uma puta grana e não, assim, não era um mérito da pessoa, não tinha batido uma meta nem nada, só ganhava grana e pronto, assim. E a gente começou a misturar com outras estratégias que eu vou mostrar agora. Vamos para a segunda agora. Então a gente viu esta aqui, tá? Vimos porcentagem vezes valor, simplesão, simplesão, vimos ali o prós e contras e boa. Vamos agora para atingimento desculpa, quantidade vezes valor fixo. É muito parecido, só que ao invés de pagar uma porcentagem, você vai pagar um valor fixo. Vamos lá. Então, você está lá numa loja, você fechou um cartão para o cliente, você ganha R$ 50. Cada novo cliente que você trazer, você ganha R$ 100. Reunião entregue, isso aqui para time de pré-vendas, né? Você vai ganhar, sei lá, R$ 70, R$ 100. Se a reunião aconteceu. Então, esse é valor fixo por atingimento. Quais são os prós, né, e contras desse modelo? Prós, muita previsibilidade de custo por unidade de atividade, você sabe exatamente quanto você vai pagar, não depende de um valor que varia muito do preço do seu produto, algo do tipo ali. Ele é ótimo para atividades que precisam de volume, né? Então, ali um SDR que vai marcar reunião, ou então, sei lá, OS atendidas, quando é um time mais não é um time comercial, um time de atendimento ou por produtividade. Independente do ticket funciona. Então, se você vende para empresas gigantescas, se você vende para tickets menores ali, ou pessoas ou empresas menores, não tem problema. Contras, né? Está focado totalmente em quantidade e não qualidade. Então, se você ganha a mesma coisa, independente do que acontecer, sei lá, empurrou um cartão de crédito para o cliente que falou 15 vezes que você não queria, né? Você está focando na quantidade ali, né? Então, no caso de alguém de pré-vendas ali, que está focando em agendar reunião, né? Pode focar em agendar leads fracos ali, se você pagar muita remuneração variável nesse modelinho aqui, tá? Desalinha com a margem barra valor do negócio fechado. Então, se você fechar um negócio gigantesco, o cara continua ganhando aqueles 50, R$ 100, por exemplo, né? Então, você precisa pensar nisso. Estou falando de exemplos de comercial, mas isso se aplica a qualquer área, né? E precisa de critérios rigorosos do que conta ou não, para evitar distorção nesse cenário aqui, tá, pessoal? Pessoal, dúvidas até aqui? Fiquem à vontade para comentar ou tirarem dúvidas, tá? Vai ser legal vocês irem interagindo. Vamos para o terceiro modelo. Atingimento de meta vezes salário. Esse é muito comum para o pessoal CLT, tá? Esse é um pouco simples. Você vai pegar o quanto o cara atingiu de uma meta e multiplicar pelo salário. Como que é isso? Como que isso aqui funciona? Um exemplinho aqui, né? Então, imagina que você tem um vendedor ou alguém de algum time que tem um salário de tanto, e ele atingiu uma meta, a meta dele era vender, ou a meta dele era fazer 100 vendas no mês e ele vendeu 80. Então, bateu a meta de 80%. Depois eu vou falar meta com peso, vai ser legal, a gente vai aumentando a complexidade, e vocês vão vendo que uma estratégia ou outra matemática, vocês podem combinar as estratégias para atingir alguns objetivos. E aí depende do business onde vocês estão hoje, depende do que você quer atingir. A coisa mais importante na hora de você definir um modelo de remuneração variável é você saber o que você quer incentivar. Quais são os prós e contras aqui? Então, fórmula matemática simples aqui, né? Salário é 2.800, atingimento é 80%, multiplica um pelo outro, beleza, remuneração variável dele, R$ 2.200, tá? Simples assim. Prós e contras desse modelo. Simples de projetar e comunicar, fácil de entender. Escala linear, né? Então tem menos cliff ali, então você não tem um teto ali que você pode bater, ou putz, eu bati 99% da meta, ganhei R$ 0. Você pode até colocar esse controle, mas isso gera muita frustração. Quando o cara ficou muito perto da meta e não ganhou nada ou caiu muito a remuneração variável por conta disso. Isso é um contra que você pode levar em consideração. É útil para funções de receita indireta, né? Então, quando aquilo que o cara está desempenhando, isso é um negócio legal para vocês pensarem.
não necessariamente é um time comercial que está diretamente ligado com a receita. Então, pode ser um cara do atendimento, de call center, a gente, sei lá, pode ser um madeireiro, por exemplo, né, que ganha uma remuneração variável com base em produtividade, etc. Quando, quando tem forte componente de colaboração aqui, então você pode fazer uma meta do grupo, por exemplo, nesse caso, ao invés de uma meta individual, para colocar aqui. Então, quais são os contras desse modelinho? Quem tem salário maior recebe mais. E pode virar uma discussão, porque nem sempre quem tem mais salário performa mais. Acho que todo mundo sabe disso. Forte dependência da qualidade do processo de definição da meta. Então, você tem que tomar cuidado para definir uma meta que é alcançável, que você tem que tomar muito cuidado para não ser uma meta sandbagging, né? O que é esse termo? Evitar sandbagging. É a pessoa ter uma meta muito fácil de atingir. É tipo, a pessoa mesma define uma meta que é facinha de atingir. E menos conexão direta com o valor, com receita, margem do negócio, coisa que drive resultado mesmo. Então, esses são os probleminhas da meta vezes salário, tá? Vamos para os próximos modelos matemáticos aqui. Agora, vamos aumentar um pouquinho a complexidade. Atingimento de meta com peso vezes salário. Então, o que muda aqui? Basicamente, ao invés de você ter uma meta só, você quebra em metazinhas menores e aí você coloca um peso para o que é mais importante para o negócio. Então, a gente vai dar uns exemplos práticos mais para frente, mas que é muito interessante, já trazendo os exemplos. Imagina que trazer a quantidade de clientes é um pouco menos importante do que o cara trazer faturamento. Então, imagina que você coloca uma meta que tem peso 70% de faturamento, tipo, sua meta é conseguir vender 50 mil no mês. Então, sua meta de faturamento é 50 mil reais e a sua meta de novos clientes é 30 clientes, por exemplo. Então, você vai calcular esses dois atingimentos aqui e vai multiplicar pelo peso no final para ter um atingimento final. Como fica isso matematicamente, né? Vamos pegar o salário de 2.800. Imagina que ele bateu lá de atingimento de ativação de clientes 130%, mas a meta mais importante de todas, que era o faturamento, né? Que era o peso de 70%, ele atingiu só 30%. Então, como fica a matemática disso? Você vai multiplicar o atingimento 1 por 130%, né? No caso, vai multiplicar o atingimento, o atingimento 1, que é 130%, né? Vezes o 30% aqui do peso. Então, aqui seria, por exemplo, se a gente fosse simplificar aqui, 130% vezes 30%, que é o peso, e o atingimento 2, que é 70%. 30%. Esse 30 aqui, que ele atingiu, né? Vezes o peso, que é 70%. Né? Nesse caso, olha como caiu, né? Como a meta 2 era bem mais importante, ele atingiu só essa porcentagem aqui. Olha como caiu aqui, ó. No fim, ele vai atingir, mesmo tendo batido 130% de uma das metas, que era um pouco menos importante, ele atingiu só 60% no final. Então, você vai ganhar ali 280 vezes 60%. Tá? Dá um nozinho na cabeça, mas esse é muito legal, quando você coloca pesos, porque quando você tem coisas que são importantes, assim, diferentes, você pode usar essa estratégia de colocar um peso. O que você precisa tomar cuidado aqui para não ter 10 metas diferentes, 10 coisas que a mesma pessoa precisa olhar. Eu diria que o recomendado é colocar até 4 coisas ali, tá? Para a pessoa olhar. Se você começa a aumentar muito a complexidade, a pessoa não sabe qual é a coisa mais importante e tal. Se tudo é importante, nada é importante, né? Quais são os prós e contras desse atingimento de meta aqui, né? Você balanceia o comportamento. Então, você pode colocar uma meta na receita, na margem, NPS, para ver se o cliente está ficando feliz com aquele negócio ou não. Forecast, pipeline, enfim, você pode brincar bastante. Reduz o risco da pessoa otimizar para um indicador só, você consegue ir brincando ali nos pesos. E dá a previsibilidade do modelo de metas ali, te dá bastante previsibilidade. Mas quais são os problemas, né? É mais complexo de entender, auditar, ver se as pessoas tendem a entender menos. Quando você fazer uma continha a mais ali, não é um 100 vezes 3%, 100 reais vezes 3%, o pessoal começa a já não entender tão bem, dependendo da quantidade de colaboradores que você tem, né? O cálculo e a comunicação é mais trabalhoso, então você ficar
toda vez que você vai mudar algo, as pessoas já estão meio assim, não entenderam tão bem e tal, as pessoas podem ficar um pouco receosas nesse modelo, pelo que a gente percebe, de mudar, né? E dependendo, como a gente está falando de empresas de alto crescimento, a mudança é a única certeza, né? Com mudança rápida. E mantém a simetria ligada ao salário. Então, é o mesmo problema do de cima, se você multiplicar pelo salário. E aí a gente vai, dado que o salário, né, nem sempre quem tem o melhor salário é quem mais performa, né? A gente vai trazer uma nova variável aqui no próximo modelo matemático, que é o tal do target. Então, basicamente é a mesma coisa. Então, esse peso vezes salário é uma coisa, e a gente vai mudar só a variável salário agora. O que é o target? O target é um valor fixo que você vai definir para um cargo ou algo do tipo. R$ 3.000 de target, por exemplo. Isso dá muita mais previsibilidade, porque você não leva em consideração apenas o salário da pessoa, tá? Então, vamos fazer. É muito parecido com o de cima, tá? Então, basicamente, atingimento dos pesos, etc., vai dar a continha aqui. Só que aí, ao invés de você definir, usar o salário como variável inicial para multiplicar lá no final, você usa um tal do target. Então, vocês já ouviram falar daquele termo OTE? Mandem aí no chat o tal do OTE. Vou mandar aqui no chat. Alguém já ouviu falar? On Target Earnings. On Target Earnings, OTE. Quem já ouviu falar? Mandei aqui no chat. Quem? Ô, louco. Não precisa ter vergonha não, pessoal. Ah, legal. Vamos aprender agora, então. O... Eu ainda não, eu não achei um termo em português tão bom que traduzisse. Desculpa aquele Faria Limer que fica falando vários termos em inglês, né? Vou para uma meeting, mas brincadeiras à parte. Mas esse termo é bem legal, tá? Para estudar sobre remuneração variável e remuneração. On target earnings é quanto você ganha, quanto você paga se a pessoa bater a meta. É, on target earnings é o que compõe o total comp, que o pessoal fala. O total comp é fixo mais variável, né? O on target earnings é só esse variável. Então, on target earnings. Então, se você bater a meta, se você bater 100% da sua meta, você vai ganhar R$ 2.800. Esse é o on target earnings, né? Então, é o quanto você ganha se bater 100% da meta. Com target, fica muito mais fácil definir esse on target earnings, o OTE, né? OTE. Então, você pode colocar, se você quer ter segurança, né? Você pode trocar puramente o atingimento de meta pelo múltiplo. Então, você começa a ter um target earnings que é extremamente previsível para a empresa. Se você não quer ter um caixa que explode e, beleza, o cara bateu 500% da meta, vou ter que desembolsar. Exatamente, o Marcos falou, é o que vai para o orçamento. Esse modelo, esse último modelinho aqui, que é super interessante, é o múltiplo versus target. É a mesma coisa que esse aqui, só que ao invés de, se o cara bater aqui 500% da meta, ele vai ganhar uma granona aqui, sei lá, R$ 10.000, né, fazendo a conta de padeiro aqui, ele vai ganhar com base numa tabelinha de múltiplos. Então, você pode falar assim, ó, se você atingir até 50% da sua meta, você vai, isso aqui eu estou falando desse último, só para lembrar, tá? Múltiplo vezes target, tá? Então, se você bater até 50% da sua meta, você vai ganhar 0 de multiplicador, seu múltiplo é 0. De 50 a 60, você vai ganhar 0,3, 0,3. Até 80, 0,5. Se bater entre 100 e 120% da meta, né, de 80 a 100 você vai ganhar 0,7, até 120% da meta vai ganhar 1. E aí até infinito você vai ganhar 1,2. Olha como isso fica mais previsível, porque olha a fórmula matemática aqui. Você vai ter um target de 3.000 e atingiu 85%. Bora ver na tabelinha, 85 fica no até 100%, então 0,7. Então, seu múltiplo vai ser de 0,7 aqui, multiplica pelo target e é isso. O máximo que você vai pagar é 1,2 vezes target. Entendem que se o cara bater, sei lá, não estava bem calibrada a meta, alguém bateu 500% da meta. Então ele vai ganhar no máximo 3.000 vezes 1,2, bora ver aqui, dá 3.600, vamos ver.
vezes 1,2, 3.600. Então você pode jogar no seu fluxo de caixa o pior cenário, né, para não ter surpresa de pagando on target earnings para todo mundo, né, da maior meta. E aí você pode ir brincando com esses atingimentos e múltiplos, né. Vou ler o chat aqui. Quando você está com target, é mais previsível. Se não quiser orçar pelo pool, orça pelo atingimento médio mais uma porcentagem de curva. Legal, super bom. Acaba colocando um teto na comissão dessa forma. Esse é um dos contras, ótimo ponto, né, Rodrigo? Então, quais são os problemas de fazer isso, né? Beleza, super motivador, acelera os ganhos acima de 100%, direciona o esforço para overachievement, né? Não, esse mês vou tentar passar dos 120%. É flexível, dá para você ficar combinando um mix ali. Seus problemas, né? Pode incentivar, empurrar a venda. Então já bati 120% da meta, para que eu vou vender esse mês se eu não vou ganhar grana nenhuma aqui, né? Se a minha remuneração variável for só com essa estratégia, né? O custo é menos previsível se muitos ultrapassarem. Na verdade, não diria, né? Acho que é mais previsível, diria até. Acho que se todo mundo bater, no pior dos casos, você pode orçar com base nessa média. Existe governança forte, então você precisa estar em cima para ver se isso aqui está bem calibrado, né? Acaba colocando um teto. Esse é um dos problemas claros, assim. Então, é o famoso esse teto faz as pessoas acabarem empurrando, etc. E aí, a Thiago perguntou aqui, né? Bem interessante. Há recomendações de como compor o target, tipo assistentes ganham X target, analistas ganham X target. Depende da área, né? Mas eu acho que tem umas pesquisas. Tem uma. Oi, Ivo, eu não lembro como o pessoal pode ter acesso, mas um material que a gente fez de algumas para segmentos de indústrias diferentes, o quanto em média a pessoa ganha de fixo versus variável. E Boa. aí, Eu mando o link aqui. tá, legal. E aí, com isso, Rodrigo, você consegue falar, pô, eu quero pagar remuneração variável para um assistente, e o salário dele eu não sei se vai ter assistente em específico, mas vale dar uma olhada lá, tá? Ele ganha em média, account executives ganha em média 50% de fixo, 50% de variável. E aí você pode fazer, o target então vai ficar próximo do salário médio dessa galera. Você pode meio que usar essa pesquisa que a gente fez, que a gente levantou como base. Boa, Thiago Paes Savares. Já foi? A Janaína mandou aqui. Aqui temos um salário fixo mais 8% do contrato vendido. Planejamos isso de forma anual e já a previsão das vendas. O contra do salário, que salário. Legal, super interessante também. O que a gente fez aqui para resolver boa parte desses problemas, né? Então, vocês perceberam que se a gente começa, quanto mais para cima aqui desse slide, mais é um negócio que você pode fazer grana infinita, se você vender muito, se você atingir muito uma meta. Aqui para baixo é mais controlado. A gente fez um misto dos dois. Então, a gente tentou. Imagina que eu queria que, em média, eu fiz uma continha matemática para, em média, as pessoas ganharem tanto de remuneração variável. Falei, beleza, vou fazer uma parte vendeu, ganhou, uma parte precisa estar batendo meta, precisa ficar batendo meta para atingir e ganhar. Então a gente fez a gente usa mais de um modelo, a gente combinou as duas estratégias matemáticas, porque para o nosso momento de empresa fazia sentido, né? Renato, interessante. Aqui, trabalhamos com atingimento orçado vezes realizado, pesos e gatilhos com valor mínimo de 90% e o máximo de 110% de salário. Legal. Então, ele conseguiu combinar meta com ter previsibilidade ali. Isso é bem legal. Mas é isso, né, pessoal? No fim, vocês têm que ver o que você quer incentivar para colocar. Isso é legal, ter um mínimo ali também para não fazer um pouco de sandbagging ali e incentivar quem não está indo bem, né? Eu acho que como a gente está sem time, eu vou deixar o exercício para o final, se for rolar aqui, e vamos voltar para os slides aqui. Então, trouxe aqui vários modelinhos que vocês podem combinar, vocês vão ter acesso depois, né? Fiquem tranquilos, que vocês podem combinando as estratégias para atingir o que você quer. Então, você pode ter um meta vezes atingimento, você pode ter vendeu, ganhou, você pode ter atingiu, ganhou, né? Não, nem sempre é time comercial, a gente vai falar disso já já. Agora,
Vamos falar de modelos comuns de RV por áreas e segmentos. A gente vai trazer vários exemplinhos aqui, e a ideia, provavelmente, assim, tem muitas indústrias no Brasil, muitas empresas que são muito diferentes. Então, a ideia é gerar valor para vocês olharem essas formas aqui e terem ideias de o que vocês podem aplicar na vida real para gerar valor para a empresa de vocês. Então, vocês vão notar que não é só empresa não é só time comercial que ganha remuneração variável, que deveria ganhar remuneração variável, tá? Então, vamos começar falando das grandes áreas, né? Então, geralmente tem o comercial ali, tem marketing, que são os mais comuns, e time de implementação, sucesso do cliente, atendimento. Vamos trazer uns exemplos diferentes. Vamos começar pelos mais diferentões aqui. A gente já viu modelos onde você paga uma remuneração variável para mecânicos e funilaria. Geralmente aqui vai ser focado em produtividade, é um time de atendimento, né? Então, aí, exemplinhos aqui, matemáticos aqui, né? Ganha um valorzinho para cada OS, né, ordem de serviço que você atender, então produtividade ali, percentual do valor faturado, é um negócio que a gente já viu também, que é interessante. Produtividade, né, então você pode trazer, você estava orçando fazer essa OS em 8 horas e fez em 4, né, então são coisas que você pode ir usando para ver que não é só no time comercial que ganha remuneração variável, né? De curto prazo, principalmente. Olha que legal esse caso. Restaurante. Eu estava falando com uma empresa da Endeavor, né? E é super legal. Ele trouxe numa palestra que ele conseguiu produtizar e automatizar um restaurante. O que ele fez? Olha que interessante esse modelo. Ele, ele tinha um problema que não estava conseguindo escalar o restaurante. Por quê? Ele era toda vez que começava a faltar farinha, começava a faltar os insumos ali, ele que tinha que cuidar do estoque, ele que tinha que. Sempre que era alguma coisa que saía um pouquinho ali do que um garçom, um chefe de cozinha atendia, ele que tinha que cuidar, era o dono, a mão do dono. Olha como ele foi criativo para conseguir escalar e eles escalar esse modelo. Ele criou, entrando no técnico, tá, pessoal? Aproveitar que eu sou super nerd, vou entrar no técnico. Ele criou um Pipefy, inclusive Pipefy, cliente nosso. Ele criou um Pipefy, um formuláriozinho com um Kanbanzinho lá. E aí, quem reportasse produtos que estavam faltando, ele foi automatizando o pedido desses novos insumos e produtos. E quem reportasse essa falta ganhava uma remuneraçãozinha. Então, se você ganhava, por exemplo, mais R$ 100 no mês, se você reportou no mínimo 2 produtos. Se você vendeu um produto ou vinho específico, você ganha mais uma remuneraçãozinha variável. Então, no caso aqui da automação de reportar os produtos do estoque que estão quase acabando, né? Ele começou a cada vez automatizar mais. O garçom podia ganhar uma graninha a mais porque, tá acabando a farinha, vi que tá acabando tal coisa. Aí ele foi automatizando para, se o produto é farinha, já vou mandar e-mail para 3 fornecedores, ele automatizou o Kanbanzinho lá no Pipefy para automatizar até a compra disso. E aí conseguiu escalar, usando remuneração variável como estratégia, ele conseguiu escalar, né? Uma coisa que antes era responsabilidade só do dono. Então, tem várias coisas super interessantes, e eu vou mostrar uma da Split C que a gente fez aqui também, que foi bem legal. No fim, se você é criativo, você consegue incentivar qualquer comportamento, né? Caso que a gente vê bastante de advogado, né? Então, saving tributário, né? Então, 10% Então, imagina que aquelas empresas advocatícias que conseguem, tem algumas, né, no mercado, que você consegue, ela faz uma análise ali da empresa, você pagou imposto a mais aqui, imposto errado aqui, eu consigo salvar, sei lá, R$ 300 mil da sua empresa. Então, você ganhar uma porcentagemzinha ali do saving para incentivar o advogado, porque é um processo difícil, longo ali. Implementação em SaaS. Putz, esse aqui é um dos mais legais aqui, porque pessoalmente é o que a gente usa aqui na Split C. A gente tem na Split C o que a gente chama de aha moment, que é o momento que a pessoa sente valor na plataforma. A gente chama de aha moment. Aí, legal. O Ivo mandou aí o conteúdo depois para vocês darem uma olhadinha, mas a gente
Mas o que é o aha moment aqui da Split C, né? Basicamente, o momento que o cliente fala, vê valor na plataforma. E a gente detectou que tem dois momentos na Split C. Um principal, que é quando o cliente vê valor. Que é quando ele para de precisar calcular um monte de comissão no Excel, aperta um botãozinho, pum, o negócio calcula tudo para ele. E a gente falou, beleza, como a gente incentiva, e às vezes a implementação da Split C no modelo tradicional que a gente mais comum da Split C é a gente fazer todo o trabalho. A gente fica pegando ali o Excel do cliente, entende uma, uma cacetada de fórmula ali e configura dentro da Split C. Isso dá um trabalho, precisa fazer reunião com o cliente, precisa entender por que, que ele marretou um número dentro da planilha. Então dá muito trabalho para a gente, né? E a gente falou, pô, como que a gente incentiva nosso time a deixar o cliente feliz cada vez mais rápido? E a gente criou um modelo onde, quanto mais rápido a gente atingir o aha moment do cliente, mais a gente remunera nosso time de implementação. Em alguns cenários. Opa, pessoal, acho que o Gabriel deu uma travada ali. Opa, sorry, ainda bem que Opa, vocês avisaram. voltou. Foi mal. Caiu a bateria do fone. Vou colocar para carregar aqui o fone sem fio. Boa. Então, desculpa, pessoal. Mas basicamente, a gente criou um modelo onde a gente paga até uma mensalidade. Então, quanto mais feliz, se você deixar o cliente feliz em 30 dias, tanto. Se você deixar o cliente até 45 dias, em 60 dias. Porque às vezes os projetos são longos também. Às vezes a gente tenta. Pô, às vezes a gente quebra o projeto do cliente para gerar valor num pedaço pequenininho que ele estava tendo que calcular no Excel para conseguir gerar valor cada vez mais rápido para o cliente. E às vezes a gente quebra o projeto para gerar valor rápido. Isso é um negócio que deu muito certo na Split C. Deu muito certo. Isso foi virada de chave para deixar o cliente feliz cada vez mais rápido aqui, tá? É, outros modelinhos aqui, a gente tá, nossa, tá super divertido, e como que a gente mede? Legal. A gente tem, no fim, são botões na plataforma. O cliente precisa ter apertado tais botões, assim, né? No fim, a gente consegue tirar isso com o nosso Analytics, né? Então, no momento que inicia o projeto, a gente tira uma foto ali da data. Claro que às vezes tem algumas coisinhas, precisa marretar um número ou outro, e isso é ruim, mas foi uma das coisas que a gente acertou aqui. Né? Bom, time de qualificação inbound, então, qualificação inbound geralmente usa muito múltiplo também, então você pega um target ali, é muito comum ter target e um valorzinho por lead que você qualificou tal. Você pode usar de estratégia aqui, né? Isso é o time que vai receber, né? Imagina que sua empresa o time da sua empresa é aquela que tem um formuláriozinho no site, que a empresa entra em contato, aí um representante de vendas vai entrar em contato para agendar uma reunião, algo do tipo, né? Então é a qualificação, processo de qualificação inbound. Uma estratégia que o pessoal usa de vez em quando é só contar se o lead é realmente qualificado, né? Se você tem chance de vender para aquele lead. Geralmente o pessoal vai usar essas duas estratégias aqui, tá? Então ganhar dinheiro fixo para cada lead e ter metas ali de atingimento. E de outbound, que é um pouco mais desafiador, né? Você agendar uma reunião externa ali, né? Você vai ter é comum usar um pouquinho de um percentual, se o deal fechar, um percentual ou valor fixo, um valor por lead que compareceu numa reunião. Também é legal só contar lead qualificado, porque senão às vezes pode ir agendando um monte de reunião não, não qualificada, né, de não potenciais clientes. E agora vamos quebrar em dois tipos de comercial, que é o mais comum, né? O mais divertido são esses modelos diferentões aqui, porque vocês veem que sendo criativo você consegue implementar remuneração variável em qualquer área e funciona. No caso da Split, acho que é uma prova disso. E no comercial, a gente vai ter que correr um pouco o conteúdo, mas bora lá. Comercial, você parar em PJ e CLT. Vou começar a falar um pouco mais rápido, tá, pessoal? Para tentar passar tudo vocês. CLT, geralmente você vai ver ali, a gente já viu bastante nota de atendimento,
meta vezes múltiplo. Uma coisa que é super interessante, que a gente já viu em várias aqui também, desvio de caixa, super interessante. Então, putz, tem uma loja, só que, ó, sumiu R$ 1.000 do caixa. Isso aí vai deduzir da remuneração variável de todas as pessoas, por exemplo. Que aí você cria vários guardiões ali do caixa da loja, né? Então, são estratégias bem legais ali. Escritório financeiro, né? A gente autônomo é muito. Escritório de investimento, a gente autônomo vai ser muito na base da porcentagem fixa ali, né? Então, fechei um investimento com o meu cliente, ganhei tantos reais, o escritório ganhou tantos reais de comissão. Geralmente isso vai ficar 50% para o escritório, você deduz imposto, né? Você tira 50% para o escritório, 50% fica para o agente de investimento. Putz, é uma mesa de renda variável, geralmente quando você vai investir em ações da bolsa, etc., eles dividem ali para uma mesa. Tem várias mesazinhas que eles vão criando, mesa de seguros, mesa de plano de saúde, etc., né? E esse aqui é interessante, esse aqui é totalmente dependente de performance assim, da pessoa. Não tem fixo, o que pode ser um risco para novos entrantes, mas também as pessoas que performam e vão bem aqui ganham bastante dinheiro, né? Mercado financeiro. CLT padrão, o que a gente mais vê no CLT é o meta, né? Porque é mais limitado. Se você faz algo muito ilimitado para o CLT, dependendo da forma que sua empresa paga, pode ter muito imposto, etc. Então você vai ver muito aquela modelinho lá com peso e atingimento. Então vamos ver matematicamente aqui de uma pessoa. Imagina que a meta dele era vender R$ 100.000. Ela vendeu 80 mil, então bateu 80%. Só que como o peso dessa meta era só 40, no fim vai dar 32%. Atingimento com peso, né? Era vender 50 cosméticos, vendeu 30. Então, o atingimento é 60, mas como o peso é 20, dá 12%. Enfim, você soma todas essas porcentagens aqui com peso, vai dar um totalzão, aí você pode multiplicar pelo salário ou target. CLT é muito comum você pagar dessa forma aqui. Férias, outra coisa que a gente viu bastante, férias geralmente diminui a meta e o target ali, tá? Então, se a pessoa trabalhou 50% isso dá um trabalhão de calcular, mas é super interessante. Se a pessoa trabalhou 50% do mês, diminui a meta por 50% e paga 50% do target só também. Você pode adicionar uma porcentagem flat, né, que nem eu falei, então pagar para não depender puramente, né, do atingimento. Prós e contras aqui é previsibilidade de caixa, nem a gente falou, né? Quanto mais meta e atingimento, múltiplo, etc., mais previsibilidade. Quanto mais porcentagem vendeu, ganhou, menos previsibilidade. Pode desmotivar o colaborador, ter mais incidência de imposto, no caso do CLT. E para finalizar aqui da parte CLT, a gente vai falar de remuneração de parceiros e PJs já. Gerentes e diretores, geralmente é bem simples, é quase a mesma coisa do time dele, só que somando a meta de todo mundo. Então, a meta de todos os vendedores, tinha 3 vendedores que era 100 mil, a meta do gerente vai ser 300 mil. E aí você faz algo parecido. Aí o salário do diretor, gerente ali, geralmente vai ser um pouco maior o salário ou target, né? E aí você pode ir brincando com esses números. Esse é o jeito mais simples, tá? De implementar para um gerente ou diretor. Pega a meta de todo mundo que está embaixo, né? Vai sim, a Tati perguntou aqui, né, se o arquivo vai ser disponibilizado e vai ficar gravado. Vai sim, a gente vai mandar tanto o vídeo quanto os slides. Nos slides não tem esse conteúdo, mas no vídeo vai ter, tá bom? Boa. Correndo um pouquinho aqui para PJ, né? Então, é muito comum você ter parceiros, canais, né, que o pessoal chama. Tem vários nomes aqui, né? Representantes RCAs, né? Representantes comerciais autônomos. O que são esses PJs aqui, né? Eu trouxe 2 exemplos de imobiliária e construção e distribuição, mas a gente tem aqui, né? São geralmente é porcentagem mais fixa aqui, lembra o agente autônomo ali, e aí varia de acordo com a margem do seu produto. É um produto em a margem menor, você vai pagar de 0 a 10% ali para o parceiro, né? Putz, é uma margem maior, a gente já viu, tipo, software, o pessoal ganhando 50%, 40% em alguns casos, né? Financeiro, o pessoal tem uns exemplos de departamento interno financeiro, pessoal RH, isso é um bom ponto, e a gente vê muito em PLR, em metas de empresa, que eu não vou ter. Para financeiro, já vi de prevenção a cancelamento, um pouquinho, ficava um pouquinho com o time financeiro, prevenção a churn.
De pessoal, já vi remuneração por contratação de pessoas que ficaram mais de 3 meses, já vi também, e que o gestor avaliou como uma nota alta. Já vi esse modelo quase com um headhunter inteiro, né, interno, né? Super interessante. E distribuição, né? Geralmente, mercado de distribuição, então aquele ciclo da indústria, né, dos fabricantes, distribuidores e varejo, né? É muito comum você ter esses PJs, né, esses representantes comerciais autônomos, geralmente é o percentual fixo por produto ali, e a margem faz variar a porcentagem, já viu bastante. E aí, software a gente já viu de 30%, 40%, 50%, por exemplo. Construção, vender material de construção, margem mais apertada, não dá para pagar uma percentual tão grande. Então, geralmente as porcentagens são bem menores aqui, tá? E construção, imobiliário e construção, a gente vê de 1 a 7% estourando ali da cadeia inteira, e esses 7% vai ser dividido para o corretor, que ganha a maior porcentagemzinha, aí tem o coordenador da obra, tem o diretor lá, então, construção a gente vê. E aí tem várias regras que você pode ir aplicando de acordo com a estratégia da sua empresa aqui, né? Tipo, sei lá, se o cliente comprou a muito prazo, menos prazo, etc., você pode ir brincando com as regras ali, tá? Eu acho que a gente vai ter que pular a sessão de boas práticas aqui para falar no finalzinho, eu vou ter que falar bem rapidinho. Vou falar bem rápido para aproveitar. As boas práticas de empresa de alto crescimento para você pagar uma remuneração variável estruturada, né? Então, ter dados estruturados. Então, tipo, não adianta você deixar o gerente, sei lá, o gerente que é amigo lá daquela pessoa definir, não, esse mês vou pagar, deixa eu ver, R$ 1.500. Tipo, não pode ser um negócio opinionado ali, não pode ser um negócio com amiguismo, etc, né? Dados estruturados é o maior desafio. Vamos pensar até no cara do restaurante conseguir estruturar dados, super interessante, né? Ele conseguiu fazer um formuláriozinho do Pipefy, disponibilizou para os garçons e para todo mundo conseguir reportar produto. Então ele estruturou o dado, tem uma tabelinha lá no Pipefy que você consegue ir lá e baixar, por exemplo, né? E fazer a continha. Deixa eu responder umas perguntas. Normalmente, como é pago o RV? Rúbrica de comissão ou prêmio e como funciona a tributação? Tem alguns vezes. Nossa, tem uma talk só sobre isso que a gente trouxe um advogado, viu, Thalita? É bem legal. Acho que no nosso canal do YouTube vai ter, que a gente trouxe um advogado. É bem nuances, tem uma nuance assim de pagar a premiação. Premiação, né? Resumão do palpite, não é conselho de advogado, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Premiação quando é algo um pouco menos, quando é algo atingido por uma performance a mais, você pode pagar uma premiação ali. Quando é algo vendeu, ganhou ali, geralmente categoriza um pouco mais como comissão ali, tá? Porque a comissão e prêmio, embora se... legal. Álvaro, é comum vocês verem RV por resultado, então receita menos custo e não somente por receita? Sim, aqui a gente multiplica tudo pela margem bruta da empresa. Aqui a gente trimestralmente mede quanto ficou a margem bruta da empresa. Se a gente está aumentando essa margem bruta, significa que a empresa está ficando um pouco mais lucrativa e a gente multiplica tudo por essa porcentagemzinha antes de pagar. É bem legal, viu, Álvaro? A gente usou essa estratégia assim. Consegui estruturar aqui, ficou muito bom e facilitar. Legal, show que vocês estão fazendo as trocas aí. Legal. Então, tem pagar bem. Tem outra call com a Cashin também, a empresa só de um cartãozinho lá que você consegue pagar premiação por eles lá, bem interessante também. Boas práticas de empresa de alto crescimento, pagar bem. Então, transparência no geral super importante. Então, se a pessoa, assim, o pagar bem, claro, não adianta você gastar mais do que você ganha, mas você deveria, se a pessoa está trazendo um lucro bom para a empresa, você deveria remunerar a pessoa bem, sabe? Se é um negócio longo prazo, você não deve espremer cada centavo de cada margem. Eu acho que se você está criando um produto legal, você fornece um negócio legal, você deveria fazer seus colaboradores prosperarem em conjunto, assim, né? Transparência, acho que no geral, isso é difícil, né? Quando às vezes você faz no Excel, você precisa mandar um Excel com cada um com a memória de cálculo, é difícil. E aí, muitas vezes a gente gosta de fazer um dashboard de acompanhamento em tempo real. Aqui na SplitC a gente cria, geralmente, a gente usa a própria SplitC para isso, né? Não só pagar para o comercial, né? A gente falou. Legal, o Marcos está mandando um pequeno grupo para trocas. Vou querer entrar, hein? Legal. A gente tem a SplitC Comunidade. Vamos mandar outro grupo no WhatsApp também para vocês entrarem. Eu vou mostrar agora o QR Code para vocês entrarem. E
pagar depois de receber do cliente, isso é uma boa prática que a gente vê também, tá? A gente tem uma frase, esqueci quem disse, né, Ivo, mas a gente foi um dos participantes do Split Talks, que um bom programa se auto-remunera, né? Então, você não gastar dinheiro, não inventar dinheiro para pagar a remuneração variável, tem que ser algo que já está previsto, que você já ganhou o dinheiro para poder pagar, né? Outra coisa, um equilíbrio saudável. Então, claro que existe o tipo de indústria para CLTs, é arriscado você pagar 100% só no variável, a pessoa ganhando zero salário, assim. Isso já é mais comum no mercado financeiro, porque às vezes você traz um gerente que já tem uma carteira, o cara já começa ganhando uma graninha ali variável. Ser algo mensurável, né, não ser aquele palpite do gerente, que nem a gente falou, e ter clareza de qual objetivo que você quer ser atingido, né? Então, você quer vender mais? Você quer aumentar a margem? Então, vocês podem ir brincando com os pezinhos, que nem naquelas fórmulas que a gente deixar o cliente feliz mais rápido, né? E, pessoal, agora, recadinhos finais nos últimos 4 minutos, né? A gente vai mandar um formuláriozinho aqui para você conseguir um trial da SplitC, se quiser brincar na plataforma e tirar uma certificação, é só você clicar em documentação na esquerda. Então, esse formulário, a gente vai avaliar a viabilidade de liberar seu acesso, tá bom? A gente vai mandar o link aqui, deixa eu mandar aqui para facilitar já. A gente vai ver a viabilidade de liberar o seu acesso, tá? A gente tem alguns critériozinhos que precisam passar. E aí, se você quiser brincar na SplitC e tirar uma certificação, aprender mais sobre dados, vai ser bem legal. Você vai praticar ali lógica, PROC-V, no geral é um negócio que é muito rico para você. E aí a gente vai liberar para as primeiras 20 pessoas só também, tá, pessoal? Vai ser um acesso limitado a essa certificação, tá? E também temos a nossa comunidade. Se você tiver dúvidas, né, sobre a certificação, a gente tem a comunidade no WhatsApp e o próprio fórum na Academy lá. Quando você clicar em documentação na esquerda ali, você clica em documentação, você já vai ver a Academy ali. Você vai ter a comunidade também, a parte de fórum ali, que você consegue ir tirando suas dúvidas. Por fim, para a gente finalizar, faça parte da nossa comunidade no WhatsApp. A gente fez uma comunidade que a gente faz troca sobre remuneração variável ali. Vai ser bem bacana conhecer vocês, a gente trocar uma ideia, pedir boas práticas, tirar dúvidas ali, vai ser bem bacana. Então, fiquem à vontade para entrar no Whats. E, para a gente finalizar, eu queria aproveitar para agradecer a presença de todo mundo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, a gente fez com muito carinho, usamos pouquíssimo AI, porque conteúdo bom de verdade, a gente faz com carinho mesmo, a gente pensa em coisa real, então a gente usou AI para dar um retoque nos slides, algumas coisinhas assim, mas para não repassar um conteúdo que não gera valor. Pessoal, a gente está com umas dúvidas aqui, fiquem à vontade, a gente vai ter só 2 minutos, vou ter que ser super rápido nas dúvidas. Legal, a Tati falou aqui na Tecnogera, somos clientes e muito felizes. Obrigado, Tati. Pessoal, fiquem à vontade, podem abrir o microfone aí para tirar as dúvidas, só que eu vou ter que realmente ter um hard stop em 2 minutos, tá bom? Mas obrigado, aqui eu tenho uma reunião, mas obrigado pela presença de todos aí. Agradecendo aqui, Gabriel, muito obrigado, viu? Obrigado pela presença de todos aí. Também tem uma reunião agora, vou ter que sair. Um abraço. Valeu, obrigado você. Valeu, parabéns por compartilhar. Legal, pessoal. Nossa, legal, Thalita. Esse é um bom equilíbrio. Legal. Eu que agradeço a presença de todo mundo. Valeu. Legal. Você consegue enquadrar, vale você consultar perguntando sobre premiação, né? Vale você se consultar um pouquinho sobre. Esqueci o número da lei, mas para tentar encaixar como premiação, viu? Premiação é isento de imposto de renda, etc. Aumenta, claro que é uma balança, aumenta o risco trabalhista da pessoa depois querer contribuição social, etc., sobre os valores, né? Mas às vezes você consegue encaixar como premiação. Aqui a gente paga parte como premiação por atingimento acima da meta, parte como comissão
Não sei quem é o pontinho aí que mandou no chat, mas vale a pena você dar uma olhada. Eu esqueci o número da lei. Putz, tem na nossa. Se você olhar no YouTube, tem a Split Talks da Cashin, que ela fala exatamente de forma mais técnica qual lei que se encaixa lá, né? Mas enfim, pessoal, obrigado aí por todo mundo ter comparecido. Até a próxima, viu? Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo Split Talks. Ótima quarta aí para vocês. Valeu.